Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz, Deus abençoe, tudo bem? Diácono Mauri, da Arquidiocese de Belo Horizonte, fechando essa bonita semana, nossa 23ª semana do tempo comum. Nós estamos nessa sexta-feira, que é pouquinho nessa tarde ensolarada, encerrando esse dia, e somos convidados, meu irmão, minha irmã, a buscar a presença do Deus da vida em nossa caminhada, pedindo que Ele nos ajude a vencer os desafios, as tentações, as intolerâncias, preconceitos e todos os males e mazelas da nossa humanidade nesse tempo de pandemia, quando observamos que deveria florar a nossa solidariedade, a nossa generosidade, ainda graça, ainda reina tanto ódio, tanta indiferença, a dor, ao sofrimento do irmão, da irmã, os gritos, gemidos da criação que padece, especialmente nesse tempo, né, de tempo mais seco, nós vemos a natureza sofrendo grandes queimadas, os rios seguem poluídos, as cidades cada vez mais sujas. Nosso povo precisa cuidar da sua casa, que é a casa que Deus nos concede. O evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, muito forte. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 39 a 42, quando Jesus fala para nós aquela pergunta: pode um cego guiar outro cego? Jesus conta a parábola para os seus discípulos de que um homem cego não pode guiar outro cego porque ambos vão cair no buraco. Um discípulo não pode ser maior que o mestre. O discípulo pode se igualar ao mestre, aprender com o mestre, viver com o mestre. E o mestre só é mestre porque um dia foi discípulo e bom discípulo, obediente, seguindo, né, os passos do seu antecessor. E assim somos convidados nós também a refletirmos nessa tarde, meu irmão, minha irmã, como que anda a nossa relação com os outros, com Deus, conosco mesmos. Quando nos colocamos diante do irmão, da irmã, nos colocamos com ar de prepotência. Eu sei todas as respostas, eu tenho todas as soluções para os problemas e para as vidas dos outros, mas são só conselhos da boca para fora? São do fundo do coração e frutos de experiência da vida. Um cego não pode guiar outro cego, ambos vão cair no buraco, Jesus diz. Para a gente não ser hipócrita, é importante que primeiro a gente examine o nosso coração, examine a nossa consciência, examine a nossa vida e a nossa realidade. Como que vivemos de forma ética, vivemos os valores mais profundos da humanidade, vivemos os valores do Evangelho, seguindo o exemplo de Cristo? A resposta a essa pergunta, como vivemos, como nos espelhamos no Cristo, como imitamos o Cristo, como somos mais éticos, mais cuidadores da vida, a resposta a como fazemos isso, como pelejamos para viver isso, é a resposta de que nós possamos tirar as travas dos nossos próprios olhos, travas da arrogância, da intolerância, da autossuficiência, da autorreferencialidade, que são cânceres, verdadeiros males do nosso tempo, pecados e heresias gigantescas na fé cristã, que nos convidam a repensar, então, essa atitude de eterna e sincera humildade, uma busca de nos colocar no nosso devido lugar, por maior que sejam as nossas responsabilidades, os cargos que ocupamos, as funções que exerçamos na vida, na sociedade, na igreja, a humildade deve ser aquela que sempre reina e impera. Sempre impera. O texto de hoje também nos recorda nessa liturgia muito forte para cada um de nós, meu irmão, minha irmã, a importância de vivermos então essa coerência. Paulo vai dizer na primeira carta, né, a Coríntios, no capítulo 9, versículo 16 até o 27. Com todos me fiz tudo para certamente salvar alguns. Vai lembrar o Papa que os exemplos, especialmente os exemplos de vida, são eles que vão frutificar em
atrair mais homens e mulheres de bem, homens e mulheres de fé para Jesus Cristo. Nós cristãos e cristãs, nós católicos e católicas, nós não vendemos um produto, nós não difundimos uma ideia, nós não pregamos uma filosofia, nós anunciamos uma pessoa. E a pessoa que se encontra com Jesus, que entrega a sua vida para Jesus, que pertence a Jesus, que vive o caminho de Jesus e do seu evangelho, que é o caminho da cruz, que é o caminho da renúncia, do sacrifício, do doar-se pelo bem da vida de todos e todas, inclusive dos inimigos, aquela que se faz contradição dentro e fora da igreja, na sociedade, porque o mundo caminha em busca da arrogância, da autorreferencialidade. Isso também acontece muito nas nossas igrejas, mas aquele que vai no sentido contrário, esse vai com Jesus, subindo rumo a Jerusalém, rumo à cruz, rumo à conclusão sincera do projeto de amor do Pai. Por isso que São Paulo fala que nós devemos, como lembra a carta de Ogneto, um texto importante dos primeiros séculos da fé cristã, falando que os cristãos não são diferentes dos outros homens e mulheres do seu tempo, não devemos ser, não somos melhores que ninguém. O que nos diferencia é a fé e a forma de viver a fé. Nós dividimos a mesa, mas não partilhamos a cama, como diz o texto. Nós somos cidadãos de um país, nos colocamos subjugados às regras de um país, de um estado, de uma cidade, mas estamos com a cabeça e o coração atentos à lei maior universal, que é a lei do amor, do evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e o irmão ou a irmã como a mim mesmo. Por isso que Paulo diz que nós nos fazemos iguais a tudo para com os irmãos e irmãs, choramos com aqueles que choram, rimos com os que riem, padecemos as dores deste mundo com aqueles que sofrem as mazelas da nossa humanidade. Somos iguais em tudo a todo ser humano, filho e filha de Deus, batizado ou não batizado. Só não somos iguais no pecado, porque o pecado nós pelejamos para não graçar mais nesse pecado. Nos fazemos irmãos e irmãs de todos e todas, especialmente dos sofredores, dos pobres, dos pequeninos, dos excluídos, das excluídas. Somos convidados para sermos fiéis a esse evangelho, a reconhecer o que nós ouvimos no salmo desse dia. Quão amável, Senhor, é a vossa casa. E a casa de Deus não é o templo da igreja, o templo, né, da sinagoga, da mesquita. Né? Não é um templo, parede. A casa de Deus é lá, no infinito da vida plena e eterna, mas começa também no nosso coração, na nossa casa, na nossa pequena comunidade da família e transborda para a realidade que nos cerca, a vizinhança, nosso bairro, a nossa cidade, até atingir o mundo inteiro. Porque aonde Deus se manifesta, aí é a casa de Deus. Deus se manifesta na sua criação, Deus se manifesta na humanidade, Deus se manifesta naquilo que é bom que o homem e a mulher de hoje fazem. E aí a nossa alma, buscando os desejos de voltar para Deus, vai buscando os sinais da presença de Deus já nesse nosso tempo, nessa nossa história, para encontrar pistas, para se dirigir cada vez mais a Ele, olhando sempre o exemplo de Jesus, copiando sempre Ele. Ele é aquele que não é cego de nada, é Ele que pode realmente nos tirar as travas dos nossos olhos e nos conduzir no caminho da verdadeira conversão. Conversão que não é trocar de igreja, meu irmão, minha irmã. Tem gente que pula, vive a vida pulando de igreja em igreja e não encontra Jesus, não encontra a felicidade, não encontra o caminho consagrado. Mas é o caminho de se converter, colocando a sua vida, né, os seus valores, as suas crenças, a sua referência maior na vontade amorosa do nosso Deus. Como o santo que nós celebramos hoje, São Gabriel Perbois, que nós lembramos com a oração que nós temos aí no nosso canal do YouTube, a oração contra a pandemia. Esse grande padre lazarista, francês, que foi martirizado na China do século XIX, morreu crucificado e estrangulado. Ele doou a sua vida para que todos percebessem o amor de Deus por todos e todas, sem exceção, em todos os rincões dessa terra. Doou a sua vida
para apontar o caminho da vida que é Jesus para todos e todas, sem a pretensão maior de ser maior que o próprio Mestre. O discípulo João Gabriel Perbois doou sua vida, copiando o próprio Cristo, que doou sua vida para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, meu irmão, somos convidados a viver essa graça do nosso Deus, pedir que Ele nos ajude a viver assim, cada dia mais. Por isso terminamos essa oração, renovando o nosso compromisso de fé, pedindo a Jesus que receba o nosso sim para cada dia. Cada dia renovemos o nosso sim de conversão sincera aos valores do Evangelho, o cuidado da vida, a ser contradição dentro e fora da igreja, se necessário, mas nunca sermos motivo de escândalo diante da vivência do próprio Evangelho. Sejamos, sim, homens e mulheres radicais na nossa profecia, uma profecia fruto de uma caridade rebelde, profética, de uma vida de oração, de uma vida de abnegação, de entrega, de solidariedade com todos e todas que sofrem, de toda a criação. Por isso rezemos juntos, meu irmão, minha irmã, a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, que venha sobre você, sua família, as bênçãos do Deus bondoso e misericordioso, pela intercessão de São João Gabriel Perboar, da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, e de todos os santos e santas de sua devoção, de toda a divindade. Esse Deus de amor que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.